No último dia 10 de fevereiro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento imediato do deputado estadual Adolfo Menezes do cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA. A decisão, que já repercutiu em diversos veículos de comunicação, surge em meio a um intenso debate sobre a renovação das lideranças políticas e o princípio da alternância de poder, tão caro ao regime republicano. A medida foi tomada após uma reclamação apresentada pelo deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, que apontou uma irregularidade na recondução de Menezes à presidência da Casa Legislativa. Segundo a denúncia, o parlamentar foi eleito pela terceira vez consecutiva, tendo assumido o cargo pela primeira vez em 2021, sido reconduzido em 2023 e, neste biênio, reeleito com 61 dos 62 votos válidos, enquanto seu único adversário recebeu apenas um voto. Essa votação praticamente unânime mascarava, segundo Hilton, a perpetuação de um mesmo grupo no comando da Assembleia, o que fere o entendimento já firmado pelo próprio STF. O ministro Gilmar Mendes, ao analisar a reclamação, ressaltou que o plenário do STF já havia estabelecido, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, que a eleição de membros da mesa diretora das Assembleias Legislativas, bem como de câmaras municipais, não pode ultrapassar o limite de uma reeleição ou recondução consecutiva para o mesmo cargo. A situação levanta uma questão intrigante. Como é possível que um parlamentar se reeleja de forma tão unânime por 3 mandatos consecutivos, sem que a própria Casa Legislativa ou a sociedade civil levantem previamente dúvidas sobre a legalidade desse procedimento? Especialistas apontam que o silêncio e a complacência diante de práticas que perpetuam a mesma liderança podem estar enraizados na própria cultura política do país, onde a ausência de mecanismos de fiscalização e a falta de regras claras para cargos legislativos contrastam com as limitações rigorosas aplicadas aos cargos executivos, como governador, prefeito ou presidente da República. Hilton Coelho, autor da ação, defende que essa lacuna normativa favorece a concentração de poder e impede a renovação democrática. Para o deputado, quando um político se perpetua no comando, a democracia é, na prática, enfraquecida e a alternância de poder, tão essencial para o equilíbrio institucional, é comprometida. Essa argumentação toca no cerne da discussão sobre transparência e responsabilidade na gestão dos poderes, ressaltando a necessidade de reformas políticas que estabeleçam limites claros para as reconduções em cargos de direção nas casas legislativas. O afastamento de Adolfo Menezes tem repercussões que vão muito além dos muros da Assembleia Legislativa da Bahia. Historicamente, Menezes era visto como um aliado próximo do governador Jerônimo Rodrigues, e sua permanência no cargo contribuía para a articulação entre os poderes executivo e legislativo do Estado. Com a sua saída provisória, um vácuo político se forma, o que pode dificultar a aprovação de projetos prioritários para o governo estadual e gerar instabilidade na relação entre os poderes. Além disso, a decisão judicial reacende o debate nacional sobre a necessidade de uma reforma política profunda. Se um deputado consegue se perpetuar na presidência de uma casa legislativa por 3 mandatos consecutivos, é natural questionar se as instituições brasileiras estão preparadas para impedir práticas semelhantes em outras esferas de poder. Diversos analistas afirmam que, sem uma mudança estrutural na legislação, o risco de que outros políticos se perpetuem no comando persiste, o que pode enfraquecer ainda mais os mecanismos de controle e fiscalização democrática. A questão da alternância de poder é um dos pilares do sistema republicano. A interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a vedação de reeleições ilimitadas para membros das mesas diretoras busca justamente impedir a concentração excessiva de poder nas mãos de poucos indivíduos. Segundo juristas, essa medida não é apenas técnica, mas representa um compromisso com a renovação das lideranças e com a saúde democrática do país. Em outros estados, decisões similares já foram adotadas, e há um movimento crescente de discussão sobre a importância de que as instituições promovam a diversidade de lideranças e evitem a estagnação política. Por outro lado, há quem critique a intervenção do STF, argumentando que decisões judiciais de natureza liminar podem ser interpretadas como ingerência no funcionamento interno dos poderes legislativos.
Essa tensão entre o poder judiciário e as casas legislativas reflete a complexidade do sistema político brasileiro, onde o equilíbrio entre os poderes nem sempre é claro e onde a interpretação das normas pode variar conforme o contexto político e institucional. Em entrevista à TV Bahia, Adolfo Menezes afirmou ter recebido a decisão com tranquilidade e declarou que respeita o posicionamento judicial, mas que recorrerá da medida. O deputado argumenta que sua trajetória política sempre foi pautada pela legalidade e que pretende demonstrar nos tribunais que sua recondução não violou as normas constitucionais. Resta saber se seus argumentos serão suficientes para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal ou se o entendimento já firmado prevalecerá como precedente para futuras contestações em assembleias legislativas. Enquanto isso, a população baiana observa atentamente os desdobramentos desse caso. Muitos cidadãos veem o afastamento como um sinal de que o sistema de freios e contrapesos está funcionando, garantindo que a democracia não seja ameaçada por práticas de perpetuação no poder. Outros, no entanto, questionam se apenas medidas judiciais serão capazes de mudar uma cultura política tão arraigada e se as instituições estão realmente comprometidas com a renovação e a transparência. Historicamente, o STF tem se posicionado de forma contundente em casos que envolvem a recondução ilimitada para cargos de direção. Essa postura visa não só assegurar o cumprimento da Constituição, mas também preservar o equilíbrio entre os poderes e incentivar a rotatividade de lideranças, elemento fundamental para a vitalidade de qualquer democracia. Especialistas afirmam que a decisão contra Menezes pode servir de alerta para outras casas legislativas e estimular debates sobre a necessidade de uma reforma política que trate de forma uniforme as regras de reeleição, independentemente do cargo. O caso também levanta a discussão sobre a adequação das normas que regem as eleições internas das casas legislativas, que, ao contrário dos cargos executivos, não possuem limites claros e, muitas vezes, acabam permitindo a perpetuação de lideranças tradicionais. Para muitos, essa é uma oportunidade de repensar as regras internas e estabelecer mecanismos que garantam uma real alternância de poder, evitando que a política se torne um ambiente de concentração de privilégios. O afastamento provisório de Adolfo Menezes é, sem dúvida, um episódio marcante na política baiana e nacional. A decisão do Supremo Tribunal Federal, fundamentada no compromisso com a alternância de poder e a renovação democrática, ressalta a importância de que os limites das reconduções sejam respeitados para evitar a concentração de poder e preservar a legitimidade das instituições. Mesmo que o deputado prometa recorrer, o caso já gerou reflexões profundas sobre a necessidade de reformas políticas que tornem as regras mais claras e eficazes. Enquanto os tribunais deliberam sobre o mérito da questão, a sociedade e os atores políticos acompanham de perto os desdobramentos. Um sinal de que, em um cenário de intensas disputas pelo poder, o debate sobre transparência e renovação nunca esteve tão em voga.